Assim como muitas pessoas chegaram na igreja com a vida destruída, eu também cheguei dessa forma, com a vida sentimental totalmente destruída, depressiva e no fundo do poço. Eu fiquei mais de 35 anos dentro da igreja, ouvindo ali a palavra de Deus, praticando a fé, mas mesmo assim nunca eu tive uma vida de sucesso. Em nada do que eu fazia, nada dava certo. Era na área financeira, na área sentimental, em todas as áreas da minha vida eu não tinha sucesso. E com isso eu fui acarretando na minha vida uma mágoa, devido ao tempo de igreja que eu estava, mas eu não via nada na minha vida mudar. E eu fui ficando uma pessoa muito revoltada. Por isso, eu comecei a questionar a Deus. Por que que há tanto tempo eu estava na igreja, mas eu não via resultados? Eu via muitas pessoas chegarem, contarem testemunhos e as pessoas, a vida delas mudarem, transformarem. Elas eram batizadas com o Espírito Santo e eu ali continuava na mesma. Nada mudava na minha vida. Eu sabia que eu não me entregava a Deus completamente, como deveria. Mesmo eu participando dos propósitos do jejum, mesmo eu me afastando das redes sociais, mas mesmo assim havia algo em mim que eu ainda estava presa. E justamente pelas bagagens que eu carregava lá do meu passado, os traumas que eu vivi nos relacionamentos que eu tive, eu ainda não tinha me libertado disso. E eu sabia que mesmo eu dentro da igreja, mas eu ainda não era liberta. E faltava-me ainda uma libertação. E nesse último jejum de Daniel, eu comecei realmente a olhar para dentro de mim e ver que algo faltava na minha vida, que era a minha entrega total a Deus. E outra coisa, eu fui ficando muito duvidosa dentro da igreja. Eu cheguei praticamente a ser uma pessoa incrédula dentro da igreja. Eu fiquei desacreditada de tudo, da fé. E eu até pensei que Deus não olhava mais para mim, que Deus tinha me rejeitado. E neste jejum agora de Daniel, foi quando realmente eu coloquei toda a minha força, eu comecei a jejuar, a ler mais a Bíblia. E aí foi quando eu vi ali que Deus começou a me responder. E foi naquele momento que Deus ali falou comigo: a sua vida é o que você me oferece. E ali eu caí em prantos. Foi quando realmente eu me ajoelhei e pedi perdão para Deus, que eu era realmente aquela pessoa que eu estava me dando para Deus. Era daquela forma que eu me sentia. O fato de eu achar que Deus não olhava mais para mim, que Ele não me amava mais, eu pensei que Deus tinha me abandonado. Mas nesse momento, quando Deus falou comigo, eu olhei para dentro de mim e eu vi a qualidade de pessoa que eu era para Deus. Eu comecei a ver que filha que eu era para Deus. Então, o que Deus me mostrou era o quê? Que eu era uma pessoa duvidosa, que eu absorvia os maus pensamentos e eu atribuía, na verdade, uma mágoa pelo fato de eu pensar que Deus tinha me rejeitado. Aí havia um vazio imenso dentro de mim, uma tristeza muito grande. O meu mundo era um mundo escuro. Eu vivia em trevas. A minha alma vivia em trevas. Porque era desse jeito que eu me sentia. Uma semana antes de terminar o jejum de Daniel, eu estava na minha casa, nessa mesma hora, pela madrugada, num sábado pela madrugada. E ali foi quando realmente Deus falou comigo, foi quando eu pedi perdão. E eu senti naquela hora sendo abraçada por Deus. E Deus falou comigo: eu nunca te deixei. Aquele momento foi o momento mais inesquecível.
Foi pela primeira vez que eu senti sendo amada por Deus. E ali, quando eu cheguei no domingo na igreja, eu já era uma outra criatura. Já cheguei com outro semblante. E naquele momento eu já tinha me tornado filha de Deus. O que mudou dentro de mim foi, a primeira coisa foi a tristeza que saiu, aquele vazio enorme que eu sentia, e ali foi preenchido de alegria, de muita paz. Hoje eu posso dizer que hoje eu tenho uma nova vida, a vida que eu não tinha há 35 anos atrás. Todos os dias o Espírito Santo fala comigo, me direciona, me ensina, me exorta no que for preciso. Hoje eu posso dizer que hoje eu sou guiada pelo Espírito Santo.